Gilmar. Vou entregar a palavra. Que delícia, meus irmãos, estar com vocês aqui nesse início de ano. Já falei, receba o meu carinho, o meu abraço carinhoso mesmo. Que o Senhor te abençoe grandemente. Agora eu vou orar pelo pastor e vamos passar a palavra para ele dar continuidade nesse culto. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, poderoso Pai, agora simplesmente quero colocar o Teu servo, Senhor, como um instrumento vivo, Senhor, diante de Ti, Senhor. Capacita ele, Senhor, que da sua boca só saia aquilo que for do desejo do Teu coração para o nosso coração. Muito obrigada por esse momento aqui, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Cris. Graça e paz, irmãos. Amém? Primeiro domingo do ano, e é um privilégio todos nós estarmos aqui na casa do Senhor. E privilégio tenho também de poder pregar, de poder refletir com os irmãos na palavra de Deus. É isso que nós vamos fazer agora. O ano novo se iniciou. Estamos aí já em 2022, já estamos no novo ano, e não tem como nós falarmos, é inevitável falarmos de um novo ano e não falarmos de planejamento. Já quando está se aproximando o início do ano e quando se inicia um novo ano, nós pensamos em desafios, em metas, em planos, em alvos. Nós pensamos muita coisa. Naturalmente, o início de um ano, essa data, que marca um novo ciclo, um novo tempo, um ano que se inicia, permite para nós que possamos pensar em fazer alguma coisa diferente do que estávamos fazendo no decorrer do ano anterior, permite para nós que a gente planeje, que a gente busque novos desafios, e é isso que nós fazemos todo início de ano. Não sei se tem alguém aqui, mas com certeza tem muita gente que falou que ia iniciar uma dieta, ou no dia 1, no dia 2, no dia 3, enfim, todo início do ano, as dietas é certeza, que aparecem, ou a leitura da Bíblia, vou ler a Bíblia inteira nesse ano. Enfim, muitos são os planos, os alvos, os desafios, as metas que nós buscamos, e isso faz parte, isso é algo bom, é bom planejarmos, é bom buscarmos coisas novas, é bom desejarmos mudanças, fazer algo que a gente entenda que é bom para nós, que vai trazer crescimento, que não estávamos fazendo. Se o dia 1º de janeiro, se o início de um novo ano te motiva a buscar essas mudanças, esses novos desafios, traçar novas metas, então é bom, então é muito bom, é bom pensarmos, é bom planejarmos no início de um novo ano. Mas, meus irmãos, quando nós falamos de planejamento no início de um ano, como crentes no nosso Senhor Jesus, eu creio que a maior meta que nós devemos buscar diante do Senhor é viver a vontade de Deus. Eu espero que essa possa ser a maior meta, o maior desafio, o maior plano que você está buscando para a sua vida em 2022. Se você não pensou nisso ainda, então eu trago aqui uma boa e ótima dica para você pensar, para você planejar isso, almejar.
traçar isso como meta para a sua vida em 2022, viver a vontade de Deus. Mas quando nós falamos em vontade de Deus, em buscar viver a vontade de Deus, talvez isso para nós gere alguma resistência. Porque quando falamos em vontade de Deus, isso pode nos assustar e trazer para nós talvez um pouco de medo e temor, porque a gente fica com medo, muitas vezes, do que possa vir sobre nós quando falamos em vontade de Deus. O fato de nós não enxergarmos o futuro, não saber o que vem pela frente, e muito daquilo o que Deus faz, o Deus onisciente que sabe todas as coisas, muito do que Ele faz parece para nós que não tem lógica. Isso traz um pouco para nós de medo, de temor, de uma certa resistência. Talvez você queira pensar que você pode levar a Deus aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Você pode traçar os planos, você pode entregar a Deus. É como que nós achamos ou nos enganamos, pensando que podemos dizer a Deus o que a gente quer para um novo ano, o que a gente quer para os novos tempos, para os caminhos das nossas vidas. Mas aí que está o grande problema, porque, como eu li no início do culto, pela manhã, Provérbios 16:1 nos diz que o coração do homem, ele traça planos, vem dos lábios do Senhor. Nós podemos planejar, isso é bom, mas nós temos que saber disso, não podemos esquecer disso. Isso é um princípio muito caro para todos nós, ensinado na Sagrada Escritura. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Queiramos ou não, o que vai acontecer em 2022 mas aí que está o grande ponto. Alguém pode dizer assim, mas se vai acontecer a vontade de Deus, então não tem que preocupar com nada. Aí que está o grande problema. Porque muitas vezes, nas nossas vidas, nós nos pegamos ali, duelando com Deus. Porque acontecem as coisas, acontecem as situações, e a gente, humanamente falando, entende que não era para ser assim. Não era isso que esperávamos, e muitas vezes nós questionamos ao Senhor. Muitas vezes nós queremos negar a vontade de Deus. Queremos dizer a Deus, não era isso que eu queria, não era isso que eu esperava, não era para ser assim. E isso com certeza vai gerar em nós muitos problemas, muitas dificuldades, muito sofrimento. Mas quando a gente entende, quando a gente se submete, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor para vivermos a sua vontade, aí as coisas são diferentes. O resultado de tudo isso na nossa vida, no nosso coração, é muito diferente. Mas quando nós falamos de vontade de Deus, apesar desse possível temor, apesar de podermos nos assustar quando a gente pensa nessa possibilidade de entregar todas as coisas, por que a gente fala nisso o tempo todo? Por que a gente canta isso o tempo todo? Tudo entrego a Ti, entregar minha vida nas mãos do Senhor, viver a vontade de Deus, é que boa parte das vezes a gente não faz isso. A gente não faz isso, a gente não vive isso. A gente vive lutando com Deus, a gente vive tentando entender as coisas que acontecem nas nossas vidas, e nós perdemos muito tempo não procurando compreender e viver a vontade de Deus, aquilo que Deus revela para nós na sua palavra,
aquilo que Deus permite, aquilo que Deus planeja para as nossas vidas, para o nosso caminho, e entender e buscar compreender qual o efeito de tudo isso em nossas vidas. Isso é viver a vontade de Deus. Não questionar, não se voltar contra Deus, mas é buscar compreender, buscar aprender, se submeter, saber que o que Deus está fazendo, ou o que Ele vai fazer, é sempre o melhor. Então, quando falamos em viver a vontade de Deus, um elemento se faz muito necessário: a confiança. Para vencermos a ansiedade, para vencermos o temor, para vencermos o medo, de entregarmos todo o controle das nossas vidas nas mãos do Senhor, para vencermos todas essas coisas, é preciso confiança. Sem confiança, a gente não avança. Abra aí comigo, Salmo de número 127. Nesta mensagem, irmãos, nós vamos ler alguns textos. Eu preparei aqui alguns textos para a gente ler, para a gente meditar. A querida Manu ali vai nos ajudar, vai projetar o texto também. Se você tiver dificuldade de achar aí na sua Bíblia, vai estar projetado ali no telão para nós lermos. Mas nós vamos ler alguns textos aqui na nossa reflexão desta noite. Salmo de número 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Amém? Meus irmãos, não adianta planejarmos, não adianta traçarmos as nossas metas, os nossos desafios, se o Senhor não estiver à frente. Se não consagrarmos tudo isso que nós desejamos buscar a Deus, se o Senhor não for o construtor da casa, vai ser inútil aquelas grandes obras, grandes construções. Se o segurança não estiver na dependência, no cuidado, na confiança do Senhor, o trabalho dele vai ser em vão. Então, quando nós pensamos em planejamento, principalmente no início de um novo ano, nós temos que saber, precisamos consagrar os nossos planos, os nossos alvos, as nossas metas, os nossos desafios ao Senhor, e precisamos confiar nele. É preciso confiança para iniciarmos bem este novo ano de 2022. E confiando na vontade de Deus, entendendo que aquilo que Ele vai fazer, que aquilo que Ele planejou, que aquilo que Ele vai permitir, vai ser o melhor para as nossas vidas. Muito do motivo que nós temos medo ou temor, ou uma certa ansiedade quando falamos da vontade de Deus, é porque a vontade de Deus, ela pode ser diferente da nossa. Diferente daquilo que a gente pensou, do que a gente planejou. E a gente não quer abrir mão dos nossos planos. A gente não quer abrir mão da nossa vontade. Mas aí é que está o grande ponto. Não abra mão da confiança no controle soberano de Deus. O Senhor é um Deus amoroso. É um Deus cuidadoso, é um Deus que planeja, e Ele tem a nossa vida planejada em suas mãos. Você crê nisso? Amém? Deus tem a nossa vida planejada em suas mãos. É claro que existe a nossa atitude,
É claro que nós não vivemos uma vida passiva, pelo contrário, nós temos que viver uma vida ativa. Nós temos que fazer, nós temos que realizar, nós temos que nos levantar, nós temos que buscar, mas todas essas coisas devem estar debaixo do controle do Senhor. Não podemos abrir mão da fé e da confiança nesse controle de Deus. Hebreus capítulo 10. Vamos lá em Hebreus capítulo 10, versículo 35. Hebreus 10, versículo 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? O justo vive pela fé. Neste ano de 2022, que você busque viver pela fé. Viver pela fé no plano de Deus. Viver pela fé na vontade de Deus. Viver pela fé em tudo aquilo que o Senhor vai realizar neste ano que está se iniciando. É apenas o início de um ano, mas nós podemos ter essa certeza, que Deus está trabalhando. Nós não sabemos o que virá pelos próximos 360 e tantos dias, mas nós sabemos de uma coisa: Deus está agindo, Deus está trabalhando, e Deus vai fazer aquilo que é bom, que é importante, que é melhor para as nossas vidas, mas nós precisamos ter essa confiança, nós precisamos ter essa fé, nós precisamos viver pela fé. Viva pela fé o ano de 2022. Amém? Então, falando nisso, em viver a vontade de Deus, planejar viver a vontade de Deus neste novo ano, eu trago aqui alguns pontos importantes para a gente refletir. Primeiro, quando nós confiamos nos propósitos do Senhor, nós podemos nos alegrar em Cristo, mesmo quando ouvimos um não, ou mesmo quando as coisas não acontecem da maneira que esperávamos. Quando confiamos nos propósitos do Senhor, nós podemos nos alegrar em Cristo, ainda que a gente ouça um não, ou que as coisas não aconteçam como esperamos. Abra lá comigo em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12. A partir do versículo 7. 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me
nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Amém? Será que nós podemos dizer as mesmas coisas que o apóstolo Paulo disse aqui? Mesmo quando nós ouvimos um não de Deus, ou mesmo quando as coisas não acontecem da maneira que queremos, nós podemos nos alegrar em Cristo. Eu tenho certeza que muito do que você vai planejar, que você está planejando, ou daquilo que você vai esperar para esse novo ano, não vai acontecer. Aí você pode pensar assim: vira essa boca para lá, pastor. Não, não é isso. Não é pensando negativamente, mas é pensando conforme a realidade da palavra de Deus. Nem tudo que a gente espera vai acontecer. Então, muito do que a gente está esperando para esse novo ano não vai acontecer. Mas a boa notícia é sabermos que, ainda que seja assim, nós podemos nos alegrar em Cristo, porque sabemos que o poder do Senhor sobre nós é maior que tudo isso, é maior do que qualquer decepção, é maior do que qualquer não que você possa ouvir, é maior do que qualquer frustração que você possa experimentar. A graça de Deus é muito maior, a graça de Deus nos é suficiente. Então podemos dizer como o apóstolo Paulo: vamos nos alegrar, vamos nos regozijar nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições. Eu tenho certeza que no seu planejamento de 2022 não estava esses itens aqui que nós lemos no versículo 10, né? Com certeza não estava. Fraqueza, insulto, necessidade, perseguição, angústia. Mas ainda que essas coisas venham sobre nós, podemos nos alegrar no Senhor, porque nós aprendemos da palavra de Deus. Viver a vontade de Deus é saber que quando você é fraco, você é forte. Amém? Quando você é fraco, você é forte. Por quê? Porque a sua fraqueza, a sua necessidade, a sua decepção, a sua angústia evidencia o poder de Deus. Evidencia a graça de Deus, mostra quem Deus é, mostra que o que você precisa não era aquilo que você estava esperando e não aconteceu. O que você precisa não era aquilo que você planejou e deu errado. O que você precisa é da graça de Deus. O que você precisa é do amor de Deus. O que você mais precisa é do poder de Deus sobre a sua vida. E isso você já tem. Amém? Como a Cris disse muito bem aqui no início, aquilo que nós desejamos nas felicitações, seja de Natal, seja do Ano Novo, ou de qualquer outra comemoração, nós já temos. Nós desejamos aquilo que nós já temos, pela graça e pelo amor do Senhor, por aquilo que o Senhor faz para nós, antes mesmo da gente pedir, antes mesmo de você pensar em pedir algo para Deus, Deus já visitou a sua vida, Deus já te abençoou, Deus já tocou, Deus já deu graça, e quando você percebeu, você já era um abençoado por Deus, não é assim? E não vai ser diferente. Então nós podemos dizer as mesmas coisas que o apóstolo Paulo. Quando nós consagramos a nossa vida ao Senhor, quando desejamos viver a vontade de Deus, quando confiamos nos propósitos do Senhor, a gente se alegra, porque sabemos que em Cristo nós temos todas as coisas, e a gente pode ouvir um não, e a gente pode se frustrar porque o que planejamos não deu certo, porque o não de Deus, ele é carregado de graça. O não de Deus é carregado do seu amor, do seu poder sobre as nossas vidas. E nós podemos ter essa certeza como o apóstolo Paulo nos mostra aqui. Ele na sua enfermidade, ele na sua dor, rogou e clamou ao Senhor. O Senhor negou para ele,
porque o Senhor já tinha dado para ele o que ele mais precisava, era graça. A minha graça é suficiente para você, e nós já temos a graça do Senhor. A graça suficiente de Deus já está sobre as nossas vidas. Isso é bom, meus irmãos. Então você pode planejar livremente. Eu não estou dizendo para você não planejar, pelo contrário, eu estou dizendo para você planejar, mas planejar livremente, planejar sem o fardo do desejo de que tudo aconteça como você sempre quis. Planeje livremente. Se der certo, amém. Se não der certo, amém da mesma forma, porque a graça de Deus está sobre a minha vida. A graça de Deus é maior. Eu estou triste, eu estou decepcionado, não era isso que eu esperava passar. Amém. A graça do Senhor é suficiente. Eu vou me regozijar nas minhas fraquezas, nas necessidades, nos insultos, nas angústias, porque na minha fraqueza Deus se faz e se mostra forte sobre nós. Esse é o nosso Deus. Essa é a vontade de Deus que devemos buscar diante do Senhor. Segundo, os caminhos de Deus para nós vão passar por turbulências, mas podemos saber que o bem de Deus sempre virá. Quando pensamos, quando planejamos em viver a vontade de Deus, nós temos que saber que os caminhos de Deus para nós vão passar por turbulências, mas nós podemos saber que o bem de Deus sempre vai vir, sempre virá. Isaías capítulo 53. Vamos lá agora no profeta Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Aqui de quem que o profeta Isaías está falando? De quem que o profeta Isaías está falando? Do nosso Senhor Jesus. Cerca de 700 anos antes, o profeta Isaías já tinha uma revelação do Senhor, como seria o ministério do Messias, o ministério do Senhor, do Salvador. Seria um ministério de sofrimento, de sacrifício. E o Senhor Jesus veio e sofreu na sua pele, como o início do versículo 10 nos diz, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. A morte de Cristo foi um ato de confiança. O Senhor Jesus veio e confiou no Pai, confiou na vontade de Deus, viveu a vontade de Deus e entregou a sua vida. Recebeu sobre si a nossa culpa. Jesus foi a oferta pela nossa culpa, porque essa era a vontade de Deus. Sabemos o sofrimento de Cristo, mas sabemos o bem que veio disso. A nossa salvação, o nosso perdão, a nossa paz com Deus. Então sabemos que vamos viver turbulências. Neste ano de 2022, nós vamos passar por turbulências. Este é um ano de eleição, então imagine a guerra que virá pela frente aí, daqui para o final do ano, daqui para a eleição. Nós já sabemos, do jeito que está o nosso país, e ano de eleição, né, tudo para. O Brasil não funciona mais. Porque é só na eleição, né, que o povo fica pensando, infelizmente. E nós, né, que sofremos, é nós que pagamos o pato. Mas não só isso, o Covid ainda está aí, né, os prognósticos, porque também parece que o pessoal aí da imprensa, das notícias,
Parece que eles se alegram em prever, né? O mal difícil não é uma batalha vencida. Os cuidados precisam ser tomados. Tem surto de gripe agora e por aí vai. Problemas financeiros, problemas profissionais, trabalho, família, casamento, relacionamentos. E nós estamos aqui, iniciando este ano. A nossa igreja buscando tomar decisões muito importantes que vão impactar no futuro da nossa igreja. Estamos aqui no início do ano. Sabemos que nós vamos passar por muitas turbulências neste ano de 2022, mas podemos ter essa certeza: o bem de Deus virá. Apesar das turbulências, apesar do sofrimento, o bem de Deus virá sobre as nossas vidas. Isaías 55, 2 capítulos à frente, Isaías 55, versículo 9, o Senhor nos diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. É isso, meus irmãos. A palavra está aqui, está clara, a palavra diz para nós: o nosso papel é crer, o nosso papel é confiar, o nosso papel é viver essa vontade de Deus. Os caminhos, os pensamentos do Senhor são mais altos, são muito mais altos que o nosso, e nós podemos confiar no que Deus tem planejado, porque de Deus sempre vem o bem. Deus tem sempre o seu bem preparado para nós, preparado para os seus filhos, preparado para a sua igreja. Você pode crer nisso, você pode confiar. O bem do Senhor sempre virá. Viver a vontade de Deus é ter essa certeza, que o bem de Deus sempre vai vir. Por mais turbulências que possamos enfrentar, por mais problemas que possam vir sobre as nossas vidas, o bem de Deus virá sobre nós. Amém? E por último, o cumprimento da vontade do Pai pode trazer dor e sofrimento, mas o resultado vai ser glória, redenção e bem-aventurança eterna. O cumprimento da vontade do Pai pode trazer dor e sofrimento, mas o resultado vai ser glória, redenção e bem-aventurança eterna. Mateus capítulo 26, o último texto. Mateus capítulo 26, versículo 42. Mateus 26, 42. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Amém? Essa foi a oração de Jesus no Getsêmani, no momento do seu maior sofrimento, da sua dor, da sua angústia, sabendo o que aconteceria sobre ele logo em seguida, com a sua traição, com a sua morte, com o seu sacrifício. Ele, na sua agonia, na sua dor, na sua aflição, ele clama ao Pai: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Não seja feita como eu quero, mas seja feita como tu queres. Veja que o Senhor Jesus nos ensinou lá na oração do Pai Nosso, lembra? Mateus capítulo 6, seja feita a tua vontade. Ele nos ensinou a orar assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui nós vemos Jesus vivendo aquilo que ele ensinou, orando ao Pai no seu sofrimento: afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi feita. Jesus passou pelo que ele precisava passar, pelo sofrimento, pela cruz, pela morte, mas o que veio
desta vontade de Deus realizada sobre Jesus? Veio a glória. Jesus foi glorificado ali, 3 dias depois, na sua ressurreição. Veio a redenção, porque pela morte de Cristo nós somos redimidos do nosso pecado. Veio a bem-aventurança eterna, porque nós sabemos o que está preparado para todos nós, ao fim de todas as coisas, ao fim deste mundo, ao fim desta vida. Nós sabemos o que tem preparado, nós sabemos a grande recompensa de Deus, a bem-aventurança eterna que todos nós temos. E isso veio pelo quê? Pela dor, pelo sofrimento do nosso Senhor Jesus. O plano de Deus que está sobre as nossas vidas, o plano do Senhor sobre nós em 2022, pode ter dor, sofrimento, angústia, aflição, mas você pode ter certeza que o resultado disso tudo vai ser a glória do Senhor, a nossa redenção e a bem-aventurança eterna, porque tudo que Deus faz resulta nisso, resulta na glória, resulta na bem-aventurança, resulta no poder do Senhor manifestado sobre a nossa vida. Amém? Então é isso, meus irmãos. Entrega a sua vida ao Senhor, entrega o seu ano a Deus. Fé, tenha fé, viva pela fé este novo ano e confiança. Confie naquilo que o Senhor vai fazer, e eu tenho certeza que esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Eu poderia dizer muitas coisas, né? Eu poderia profetizar muitas coisas, mas eu prefiro falar o que está aqui na palavra de Deus, e é isso que a palavra diz para nós. Viva a vontade de Deus, viva o querer de Deus neste novo ano, e eu tenho certeza que este ano será o melhor da sua vida, que este ano vai acontecer todo o bem do Senhor planejado, com todos os seus efeitos e resultados na sua vida diante do Senhor. Concluindo, então busque conhecer cada vez mais ao Senhor, porque no conhecimento de Deus é que você conhece a sua palavra, conhece o seu caráter, e você sabe quem é Deus e o que Ele faz. Então busque conhecer mais ao Senhor, cresça em confiança, em fé. Cada vez que você submete a sua vida, cada vez que você se entrega para viver a vontade de Deus, você vai crescendo em confiança e em fé. E você vai saber que a vontade do Senhor, a vontade de Deus, é o que há de mais espetacular para a sua vida. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Vamos orar, feche os seus olhos. Ó Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, ó Pai, por tua graça. Obrigado, Senhor, porque tu és esse Deus maravilhoso, que no início de todas as coisas já intentou este plano maravilhoso para todos nós. O Senhor nos viu em nosso pecado. O Senhor não nos deixou em nossa miséria, mas o Senhor nos resgatou. E pela obra, pelo sacrifício do teu Filho amado Jesus Cristo, aqui estamos, louvando o teu santo nome, te adorando, declarando o nosso amor por ti, e estamos aqui, Senhor, no início de mais um novo ano. O que nos espera em 2022? Mas, Senhor, louvado seja o teu nome, porque podemos confiar em ti. Senhor, esse é o nosso maior desejo, essa é a nossa maior meta, Pai, para esse ano, viver a Tua vontade. Eu quero viver a Tua vontade, Senhor, em 2022, eu quero viver aquilo que Tu tens para mim, Pai, neste ano. Me livre dos meus pecados, me livre, Senhor, daquilo que impede o Teu agir sobre a minha vida.
Visite, Senhor, os teus filhos, os meus irmãos, e encha os seus corações, Pai, do teu Espírito, e fale poderosamente a cada um deles, para que eles possam se entregar, se dedicarem, Senhor, a viver a tua vontade, neste novo ano de 2022. Este é o nosso planejamento, ó Pai. É isso que planejamos. Como igreja, nos colocamos diante do Senhor e planejamos isso, viver a tua vontade, Senhor. Por mais que nos venham problemas, por mais que nos venham turbulências, por mais que possamos nos frustrar, nos angustiar, sofrermos, mas, Senhor, eis-nos aqui para viver aquilo que tu queres, porque sabemos que o que o Senhor quer é o melhor, e sabemos que de ti vem sempre o bem, vem sempre a glória, o poder, a graça. Nós já temos aquilo que necessitamos e vamos buscar isso ainda mais no Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, receba, Pai, as nossas vidas em tuas mãos. Neste primeiro domingo do ano, nós nos consagramos a ti, Senhor, e declaramos: nós vamos viver a tua vontade. Nos encha do teu Espírito, traz sobre nós um reavivamento, Senhor, e quebre toda e qualquer resistência, todo temor, todo medo, toda dúvida, Senhor, todo questionamento, que haja em nós apenas a submissão, que haja em nós a rendição, para ti obedecermos, Senhor. Ó Deus, nos ajude, nos conceda, Senhor, estes pedidos no teu altar. Receba, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos aqui nesta noite, cada um que nos acompanha pela internet, Pai, em nome de Jesus. Tu conheces suas vidas, o que tem buscado, o que tem planejado, o que tem desejado para este novo ano, mas também tu já tens planejado aquilo que eles vão viver, que eles vão experimentar, e eu tenho certeza, Pai, que aquilo que vem do Senhor é bom, é perfeito e é agradável. Nos ajude, Senhor, a confiarmos ainda mais, nos ajude a crescermos em fé, Pai, e nós nos gloriaremos em Ti, nós nos alegraremos no Senhor, ainda que em meio às perseguições, aos insultos, às fraquezas, às necessidades, nós vamos exaltar o Teu nome, porque sabemos que o Teu poder está sendo evidenciado, está sobressaindo em nossa vida. Ó Pai, nos ajude, Senhor, porque sabemos o quanto somos fracos, sabemos o quanto necessitamos desta Tua graça, mas sabemos também o quanto temos do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu poder. A Tua palavra está sobre as nossas vidas. Louvado e exaltado seja o Teu nome por esse privilégio, Senhor. A Tua palavra, que a cada semana deste ano, a cada dia, vai ser aberta, vai ser pregada, vai ser ensinada, e nós vamos viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade em 2022. Para a glória do Teu santo nome, eis-nos aqui, eis as nossas vidas, eis a Tua igreja, entregue em Tuas mãos, ó Deus bendito, para vivermos o Teu querer, porque o Teu querer é o melhor para nós. Louvado e exaltado seja o Teu nome, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.